A palavra e o pensamento. Você que me ouve, em algum lugar, sem nos vermos, pense agora comigo. Que coisa fantástica é a voz humana. A nossa voz nos permite falar e ouvir e pensar. Estamos tão habituados com isso que nem percebemos o quanto é maravilhoso estar vivo e poder falar, poder ouvir, poder perguntar. Veja bem, nós nem sequer nos conhecíamos, mas, de repente, estamos aqui nos comunicando pelo som, pela palavra e pelo pensamento. A palavra é mais do que letras e sons. Cada palavra que falo carrega dentro um sentido que leva a você aquilo que estou pensando. As palavras servem aos nossos pensamentos. Falar e ouvir é poder pensar junto. Veja como isso tudo é fantástico. O som da minha voz nos permite pensarmos juntos, nos permite perguntarmos e respondermos. Pois bem, este nosso encontro está acontecendo porque há uma certa pergunta que nos trouxe até aqui. Trata-se de uma pergunta em torno de uma palavra. Filosofia. Que é filosofia? Para falar sobre filosofia, não precisamos usar palavras difíceis que só poucas pessoas entendem. A filosofia trabalha com palavras que usamos todos os dias. Por exemplo, pensamento, vida, conhecimento, ideia, saber, verdade e outras que nós usamos todos os dias. A primeira destas palavras relacionadas à filosofia é esta: pensamento. Não se trata de qualquer pensamento e nem de pensamentos confusos, difíceis ou complicados. Podemos dizer que o pensamento é algo que se passa dentro de nós quando cada um de nós se volta para si mesmo. Pensar é o mesmo que refletir. A reflexão acontece quando algo se reflete em nós, vindo de fora. Quando nos vemos no espelho, é como se nossa imagem se projetasse fora de nós. O espelho deixa de ser um mero vidro para nos devolver a imagem externa que temos. Esta imagem se reflete em nossa mente, ao ingressar em nosso olhar, para que possamos formar uma ideia de como nós somos. Nosso olhar vai ao espelho e retorna, trazendo este reflexo. A reflexão, neste caso, é algo que retorna ao ponto de partida, trazendo consigo algo novo, a imagem externa de quem se vê a si mesmo. Pois bem, quando pensamos, é como se algo externo a nós se refletisse em nós. As coisas que nos cercam passam por nosso olhar e ingressam em nossa mente, formando a ideia de que estamos aqui e agora e de que fazemos parte do mundo à nossa volta. Mais do que isso, descobrimos que estamos vivos. Este é o primeiro pensamento que surge em nossa mente quando olhamos as coisas em torno de nós e as vemos refletidas em nossa mente. Ao nos vermos no mundo, começamos a refletir sobre a vida e sobre o mundo. A filosofia é isto, é refletir sobre o mundo que nos cerca, é pensar sobre a vida que temos, sobre quem somos, sobre o que já conhecemos e sobre o que ainda não conhecemos. É refletir sobre quem queremos ser e sobre o que podemos fazer e também sobre o que queremos fazer. Esta é a primeira palavra que nos leva à filosofia. Pensamento. Filosofia é um puro pensar. Pensar sem limites. Pensar sobre tudo. Pensar sobre nós mesmos. Pensar sobre os outros. Pensar sobre a vida. Mas não é somente pensar. É pensar e dizer. A filosofia é pensamento e palavra, através dos quais buscamos o conhecimento de nós mesmos, da vida e do mundo. Pensar, todo ser humano pensa. Para pensar, basta estar vivo e dar-se conta disso. É também dar-se conta de que a vida nos foi dada como algo que não escolhemos, mas que, se nos tivessem oferecido, teríamos
certamente escolhido. Todos nós, em algum momento, já sentimos esse espanto diante do mistério inexplicável que consiste em estar vivo e já nos fizemos perguntas como estas. Por que estou vivo? Que mundo é este em que estou vivendo? E como devo agir? O que devo fazer para ser justo com os outros? São perguntas que já estão dentro de nós. Não de modo tão explícito, mas há ocasiões em que essas perguntas aparecem. Surgem, por exemplo, nos momentos de dor pela perda de uma pessoa querida. Nesses momentos, nos damos conta de que essa pessoa já não fala mais conosco, já não está mais entre nós e já não a temos mais no mundo. É como se o mundo ficasse mais triste, mais vazio. É uma perda que nos leva a descobrir que a morte não diz respeito apenas aos outros, mas também a cada um de nós. Perguntas como essas também surgem quando nasce uma criança. O nascimento de uma vida é um mistério tão grande e tão espantoso quanto o desaparecimento da vida. Afinal, por que nascemos e por que morremos? Como explicar que estejamos vivos aqui, hoje? O que acontece com quem morre? Acaba tudo. E o mundo? Teve um começo ou sempre existiu? Se teve um começo, de que modo o mundo começou? Há momentos em que essas perguntas envolvem a vida de cada um de nós. Por que nasci nessa época e não em outra época? Por que nasci neste lugar e não em outro? O que aconteceu antes para que eu estivesse aqui? Mais ainda, será possível ser feliz? O que significa ser feliz? A felicidade existe? Acredito que você que me ouve já pensou em tudo isso. Mesmo que você não tenha falado com alguém, ou mesmo que nunca tenha se dado conta de que essas perguntas já estavam dentro de você, não podemos negar que fazem parte da vida de qualquer ser humano. Pois bem, estas perguntas são também as que estão na origem da filosofia, mas não apenas lá, nos livros, nas obras dos filósofos, porque estão em mim, em você, estão em todos os seres humanos. Estas perguntas que estão na origem da filosofia também nos levam a entender melhor o que é pensar. O pensamento é diferente de tudo que podemos ver com os nossos olhos e tocar com nossas mãos. O pensamento é invisível. É um fio invisível que nos liga fora do tempo e do espaço a outros seres humanos que tanto podem estar diante de nós como longe de nós, em outros lugares ou até mesmo em outras épocas. Não importa o momento em que estamos ou o lugar em que estamos. Este som com que falo vai até você, que me ouve, e aquilo que estou pensando agora chega até você em um outro momento, por meio de palavras que coloco neste fio invisível. O pensamento é algo que nos comunica em qualquer lugar e sem hora marcada para nos encontrarmos. Este fio invisível que sai de dentro de nossa mente, caminha pelas palavras, tem o poder de estabelecer uma ligação entre nós. O pensamento permite nos comunicarmos. Quando comunico aquilo que penso, estou fazendo com que algo se torne comum a mim e aos outros. Pensar e dizer é enviar a alguém com palavras algo invisível que está dentro de nós. Há uma música cujo texto é mais ou menos assim. O pensamento até parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Quem escreveu isso percebeu que pensar é como voar. Voar sem limites. A filosofia é um pensamento posto em palavras que voa fora do tempo e do espaço, ligando os seres humanos em qualquer momento e sem lugar marcado. A filosofia é um pensamento que constrói palavras para nos comunicarmos. É pensar sem os limites do espaço e do tempo a que estão presas as coisas do mundo físico. Eu disse há pouco que a filosofia é pensar e dizer, porque é colocar em uma linguagem rigorosa e precisa as grandes questões relacionadas ao mundo e à vida humana. É nisto que os grandes filósofos diferem de nós.
Eles foram capazes de dizer, por nós, de modo correto e profundo, aquilo que nós também pensamos, mas não somos capazes de dizer. Pensaram, antes de nós, sobre aquelas mesmas questões e aquelas mesmas perguntas sobre a nossa vida e sobre o mundo em que estamos. Um pensador de nosso tempo disse que o filósofo é aquele que se levanta e fala. Fala sobre aqueles mesmos problemas e aquelas mesmas perguntas de que falávamos há pouco. E um outro pensador disse que o filósofo é um operário da humanidade. Ele quer dizer com isso que o trabalho do filósofo consiste em pensar e dizer sobre aquilo que todos nós pensamos, mas não somos capazes de dizer. Quem disse a primeira frase foi o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty. E o autor da segunda frase foi o filósofo alemão Edmund Husserl. Das perguntas às dúvidas. A filosofia tem, portanto, sua origem em pensamentos e palavras que os filósofos expressam a partir daquelas perguntas que todos fazemos a respeito da vida e do mundo. Não há quem não pense nos temas de que os filósofos tratam. Os filósofos, aqueles que escreveram grandes obras de filosofia, são ou foram pessoas que sentiram o mesmo espanto diante desse maravilhoso espetáculo do mundo e diante desse grande mistério que consiste em estar vivo. Mas foram também capazes de transformar essa admiração em novas perguntas nas quais colocaram suas dúvidas. Todo o pensamento que nos leva à filosofia começa por alguma pergunta, na qual está contida alguma incerteza ou alguma dúvida. Só quem duvida, pergunta. Pensar é também duvidar. E duvidar é começar a saber. Quem nada põe em dúvida, nada descobre. Quando você pensou em me ouvir, teve consigo essa dúvida e fez em sua mente a essa pergunta sobre a qual estamos pensando. A pergunta era essa: que é filosofia? Pois bem, a filosofia começa quando pomos em dúvida aquilo que havíamos pensado antes e sobre quem somos, ou ainda sobre o que sabemos do mundo que nos cerca. Enfim, filosofar é duvidar e se dispor a perguntar sobre aquilo que nos falta saber. A filosofia surge como inquietação, como dúvida em decorrência das nossas incertezas. Através de perguntas e dúvidas, a filosofia ingressa em nós. Ou melhor, ao perguntar e duvidar, ingressamos na filosofia. A filosofia está presente nas perguntas que fazemos a partir das dúvidas que temos e também nas respostas que encontramos. Duvidar é perguntar e é também responder. A filosofia desperta quando pomos em dúvida aquilo que parece evidente e aquilo que nos mostram como verdade. A verdade é algo que a filosofia vai construindo, tijolo por tijolo, a partir das dúvidas que surgem e das respostas que vão sendo encontradas. Foi também a partir das dúvidas e das perguntas dos cientistas que a ciência progrediu. A filosofia é também um corpo de textos, gerado pelas perguntas que os filósofos fizeram ao longo de suas vidas e ao longo dos tempos. Um dos filósofos que mais se empenhou em mostrar a importância de nossas dúvidas para chegarmos a algum conhecimento possível foi Descartes. Para ele, a filosofia começa quando começamos a colocar em dúvida aquilo que nos ensinaram e aquilo que nos mostram como verdade definitiva. Descartes foi um filósofo que chegou a pôr em dúvida até mesmo aquilo que os nossos sentidos nos mostram. E foi colocando em dúvida a veracidade dos sentidos que Descartes encontrou, para ele, um significado para a vida humana. Outros filósofos levantaram dúvidas sobre as ideias que temos quando não chegam através dos nossos sentidos. A história da filosofia nos mostra, portanto, como duvidaram, como perguntaram e o que disseram antes de nós, muitos filósofos, para escolhermos alguma verdade nas respostas que deram. De suas dúvidas e de suas respostas, sempre podemos extrair algo que nos ajude
na procura que fazemos a respeito de nós mesmos e sobre o sentido da vida e sobre os vários sentidos que a vida pode ter. O sentido da vida. Já temos agora uma outra resposta para aquela pergunta sobre o que é filosofia. É o pensamento que nos leva a fazer perguntas sobre o que significa estar vivo neste mundo em que estamos e, enfim, sobre o sentido da vida. São perguntas que vão à raiz dos problemas. São perguntas radicais, porque mexem com a essência das coisas e com o fundo de nossa existência. São indagações sobre o grande enigma da vida e do mundo. Muitas pessoas fogem desse desafio, procuram abafar essas perguntas. Inversamente, aceitar perguntar sobre elas, por mais que não tenhamos respostas e por mais que todas as respostas pareçam insuficientes, é aceitar a presença da filosofia dentro de nós. Há, portanto, uma diferença entre estar vivo e pensar sobre estar vivo. Todos nós gostaríamos de saber o porquê estamos vivos, de descobrir o sentido da vida ou, pelo menos, o sentido para a nossa vida. Mas será que a vida tem sentido? Que sentido a vida pode ter para cada um de nós e para todos nós? Mais ainda, será que alguém pode nos mostrar o sentido da vida? E como saber se o que nos dizem ser o sentido da vida é mesmo o sentido que a vida pode ter ou o sentido que estamos procurando? Pensemos um pouco sobre estas palavras. O sentido da vida. Sentido é uma palavra que tem vários significados. Vem do verbo sentir. Sentir, em primeiro lugar, é a experiência que temos através dos nossos sentidos. Ver, ouvir, tocar as coisas. É também sentir o odor e o sabor. São os nossos 5 sentidos. Sentir é usar essa faculdade de perceber o que está à nossa volta. Sem os sentidos, jamais poderíamos entender o que acontece em torno de nós. Nossa relação com o mundo depende muito do contato que nossos sentidos permitem. Quando falamos sobre o sentido da vida, estamos também falando da sensação que consiste em nos sentirmos vivos. Estamos falando dos sentidos do nosso corpo, para expressar a nossa capacidade de perceber as coisas. Estar vivo é também ser capaz de usar nossos 5 sentidos. Se nos falta algum deles, é como se o mundo se afastasse de nós. Que maravilha poder ver e poder ouvir. Uma das grandes questões que a filosofia coloca diante de nós está relacionada com a importância dos nossos sentidos para o conhecimento do mundo. Sem os nossos sentidos, certamente não somos capazes de saber o que existe fora de nós. Mais ainda, é graças aos nossos 5 sentidos que nos sentimos vivos. Nossos 5 sentidos nos colocam em contato com o mundo e com os outros. Quando dormimos, nossos sentidos nos desligam do mundo real e ingressamos no mundo dos sonhos. Ao despertar, nossos sentidos nos colocam de novo diante das coisas e nos mostram que estamos vivos. No entanto, os nossos 5 sentidos não nos informam sobre aquilo que queremos saber, o sentido de nossas vidas. Nossos sentidos só servem para percebermos as coisas e para sentirmos que estamos vivos. Quando ouvimos um ruído e vemos o gesto de alguém, nossa mente procura o sentido daquele som ou o significado daquele gesto. Nossa mente está sempre à procura do sentido, isto é, do significado daquilo que os nossos sentidos percebem. O sentido, portanto, é uma palavra que traduz tanto aquilo que sentimos, como também o sentido que buscamos para além das nossas sensações. Sentido, finalmente, é aquilo que mais queremos saber, o que significa estar vivo,
e que significado a vida pode ter. Alguns filósofos, como Pascal e Kierkegaard, falaram dessa procura sobre o sentido de nossa vida, quando nos damos conta de que nossos sentidos não respondem a todas as nossas dúvidas. Pascal olhava o céu, as estrelas e perguntava sobre o sentido da vida. Escreveu Pascal o seguinte: quando considero a pequena duração da minha vida, dispersa na eternidade que a antecede e que a sucede, neste pequeno espaço do universo em que estou e que está ao alcance do meu olhar, perdido na infinita imensidade dos espaços que ignoro e que me ignoram, eu me assusto e estremeço ao me dar conta de estar aqui e não em qualquer outro lugar, ou por estar vivo agora e não em qualquer outro momento. Em seguida, pergunta Pascal: afinal, quem me colocou aqui? Quem me destinou este lugar e este tempo? E conclui ele dizendo que o universo não responde às suas perguntas. E diz finalmente: o silêncio destes espaços infinitos me apavora. Não sei de onde venho e nem para onde vou. Estas palavras de Pascal serviram de referência para a procura do sentido da existência de que falava um outro filósofo, Kierkegaard, para quem todo ser humano sente uma imensa angústia diante do nada, ou seja, diante da falta de sentido para a existência. Segundo estes filósofos, a única maneira de vencer esta angústia consiste em ultrapassarmos os limites de nossos sentidos e procurarmos, por meio de nossa mente, de nossa imaginação e de nossas crenças, um sentido para a nossa vida. Estamos, portanto, aqui ingressando em um novo significado para a palavra sentido. Agora estamos descobrindo que sentido é a direção para onde devemos dirigir a nossa vida. Quando indagamos sobre o sentido da vida, estamos de fato procurando uma direção a seguir. Estamos procurando um rumo, um caminho, uma rota. Neste último significado da palavra sentido, reside, por fim, um dos pontos de partida para o nosso ingresso na filosofia. A filosofia consiste em pensarmos sobre o sentido da vida e também a decisão de viver a partir das respostas que encontramos. Supõe também continuar buscando outras respostas para além daquelas que não nos pareçam suficientes. Significa, portanto, procurar um rumo para dar sentido à nossa vida. Procurar um sentido para a vida consiste, portanto, em pensar, em refletir, em buscar, no fundo de nós mesmos, as respostas que os nossos 5 sentidos não nos trazem e que não encontramos fora de nós. Temos, portanto, que buscar as respostas sobre o sentido da vida dentro de nós. Isto pensando, refletindo sobre a vida e sobre o mundo, com a certeza de descobrirmos que há dentro de nós alguma semente que nos permita encontrar estas respostas. A filosofia é uma semente que brota dentro de nós. É uma semente que é uma espécie de reverso da vida. É uma semente que brota quando nos falta o sentido da vida e quando a vida nos parece não ter sentido. Quando nos damos conta de que queremos ou de que precisamos ir em busca do sentido da vida, quando queremos saber que sentido a vida pode ter para nós, aí a filosofia surge como uma semente, na qual estão contidas todas aquelas perguntas de que falávamos há pouco. Isto significa ingressar na filosofia. Só ingressa na filosofia quem é capaz de pensar e quer pensar. Mas, cuidado, é preciso lembrar que a filosofia não tem o poder de nos dar todas as respostas. Não há respostas prontas nem soluções definitivas para todas as inquietações humanas. Temos que ter a coragem de assumirmos nosso destino e o desafio de enfrentar nossas dúvidas. A filosofia pressupõe
que tenhamos o compromisso de buscar por nós mesmos o sentido de nossa existência e descobrir nosso caminho na vida. Temos que aprender a assumir as escolhas que fazemos e viver a partir das escolhas já feitas. Conhecendo o que pensaram tantos filósofos importantes, podemos fazer por nós mesmos as nossas escolhas. Os grandes filósofos são pessoas que percorreram os mesmos caminhos das dúvidas e das angústias que estão dentro de cada um de nós. Nas obras que deixaram, podemos compreender não apenas o que pensaram, mas também como podem nos ajudar a pensar. Por isso, ingressar no mundo da filosofia é também procurar conhecer o que já pensaram grandes pensadores que nos antecederam, para buscar nas dúvidas que tiveram as respostas que encontraram. Não é necessário concordarmos com tudo o que disseram. Basta entender o que disseram, porque isto pode nos ajudar a encontrar por nós mesmos as respostas que estamos procurando. A filosofia nos abre um interminável diálogo com os filósofos que escolhermos para dialogarmos com eles. A filosofia é diálogo. Razão e diálogo. Aqui está uma terceira resposta a respeito daquela pergunta sobre o que é filosofia. É diálogo. Para dialogar, são necessárias, no mínimo, duas pessoas. Duas pessoas dispostas a pensar, a conversar, a perguntar. Dialogar é pensar junto. Pensar com alguém que tem as mesmas dúvidas que temos. Foi assim que a filosofia começou, pensando, conversando, dialogando. A filosofia é um longo diálogo que podemos manter fora do tempo e do espaço, em torno de questões que nos dizem respeito. O diálogo é mais do que uma simples conversa. É aceitar pensarmos com alguém e seguirmos juntos na mesma direção a partir de perguntas que fazemos. Dialogar é também usar a razão através de palavras. Há na palavra diálogo a junção da palavra logos com o número 2. Dia, em grego, é o número 2. E logos, para os gregos, tinha dois significados: razão e palavra. Diálogo é o encontro de dois seres racionais que se colocam face a face para falar e para pensar, isto é, para usar a razão para pensar sobre a razão de ser das coisas. Todo diálogo tem seu começo em alguma pergunta e caminha através das respostas que os interlocutores encontram. Dialogar é pôr-se a caminho em busca de um ponto distante que cada um intuiu existir a partir das reflexões que fez. Para pensar, dialogando, é necessário ter um método. Essa é também uma palavra grega que faz parte do diálogo do qual a filosofia se alimenta. A palavra método vem de duas palavras gregas muito esclarecedoras para entender o que significa pensar. Meta é o fim, é o alvo, a finalidade para a qual convergimos. E odos, em grego, é o caminho para chegar até lá. Método é a soma do fim que buscamos com o caminho para poder atingi-lo. A mente humana intui suas metas e a vontade nos põe a caminho. A filosofia supõe um método que consiste em pôr-se a caminho, querendo alcançar uma meta que, de antemão, intuímos. Pensar é buscar essa meta e dialogar é buscá-la pensando. Por isso, a filosofia é um eterno diálogo sobre a vida, sobre o mundo e sobre os mais profundos temas que temos em comum com todos os seres humanos. Intuir a meta e dialogar em sua busca, isto é o que a filosofia nos permite. Podemos dialogar sobre a vida com os nossos amigos ou então com os livros que lemos. Podemos dialogar tanto com quem está diante de nós, como também com quem
já viveu e pensou muito antes de nós. A filosofia é feita de inúmeros diálogos que vêm sendo feitos ao longo dos séculos e que foram conservados por nossos antepassados para que pudéssemos dialogar com aqueles que pensaram antes de nós. A filosofia é um conjunto de grandes obras que estão à nossa disposição para dialogarmos com aqueles que pensaram antes de nós sobre as perguntas que todos fazemos a respeito do sentido de nossas vidas. Em suas perguntas e em suas respostas, podemos iniciar esse diálogo do qual a filosofia nasceu e no qual ficou para sempre. Ao ler um texto filosófico, estamos dialogando com quem escreveu, ouvindo o que nos diz e indagando sobre o que o texto contém. Cada vez que lemos de novo um texto, é como se algo de novo surgisse em nossa mente. Dizia de Heráclito, um dos primeiros filósofos gregos, que nunca ingressamos no mesmo rio duas vezes, porque cada vez que ingressamos, as águas são outras. Também podemos dizer que nunca lemos duas vezes o mesmo texto, porque cada vez que o lemos de novo, há algo de novo em nós que nos permite compreendê-lo melhor. Cada nova leitura é um novo diálogo. A filosofia é um longo, um interminável diálogo a respeito do sentido da vida e do mundo. Sócrates usava essa palavra filosofia para dialogar naqueles tempos da Atenas do século IV a.C. Isso já foi há mais de 25 séculos. Dizem que Sócrates saía cedo de casa, ia para as ruas e começava a dialogar com quem encontrasse. Fazia perguntas e mais perguntas. Perguntava, por exemplo, a respeito da justiça, da beleza, do prazer, ou simplesmente a respeito da vida. Dizia que perguntava porque queria saber. Perguntar é querer saber. Ele se considerava ignorante e queria ser sábio. Dizia que sentia uma grande atração pelo saber. Os gregos usavam a palavra zophos para expressar o que denominamos o saber. E essa atração que a gente sente por uma coisa ou por uma pessoa tinha, entre os gregos, o nome de filia, que significa atração, amizade ou até mesmo amor. Atração pelo saber, filosofia. A filosofia nasceu desse desejo de saber, que nasce da noção de que não somos sábios, mas queremos ser. Filosofia, atração pelo saber, desejo de conhecer. Querer saber é algo que está presente em todos os seres humanos. Nisso reside o ponto de partida para o ingresso na filosofia. Mas, para ingressar na filosofia, não basta querer saber. Também é preciso saber que não sabemos. Quem já se considera sábio não precisa da filosofia. Só quem acha que nada sabe pode querer saber. Além disso, a filosofia é diferente de qualquer outro tipo de conhecimento. Todos os conhecimentos práticos, como fazer roupas, dirigir automóveis, construir casas ou curar enfermos, são conhecimentos práticos, porque podem ser ensinados. A filosofia é diferente. Não se ensina. A filosofia tem que começar dentro de cada um de nós, por alguma inquietação, por alguma dúvida que nos leve a pensar a respeito de nós mesmos, de nossa vida, da vida dos outros e do mundo que nos cerca. Portanto, como dizia Sócrates, precisamos saber que não sabemos. A filosofia nasce do espanto que sentimos ao nos darmos conta de que estamos vivos e também ao descobrirmos que a vida acaba. Sócrates perguntava sobre a vida, mas também refletiu muito sobre a morte. Chegou mesmo a dizer esta frase de imensa profundidade: filosofar é aprender a morrer. Não é apenas aprender a viver, é também aprender a refletir sobre os limites da vida.
é fazer as perguntas mais profundas de que um ser humano é capaz. É ter a coragem de mergulhar nas entranhas da vida. É um pensar radical, um pensar que mergulha nas raízes da vida. Filosofar é querer saber, mesmo que seja para descobrir que nem tudo se pode saber. O diálogo foi a maneira pela qual Sócrates dizia que as ideias nascem dentro de nós. Dialogar, para Sócrates, era um método para fazer nascerem ideias dentro de nós. Nesse nosso ingresso na filosofia, estamos fazendo como Sócrates, falando, perguntando, refletindo sobre as nossas ideias e sobre as ideias dos outros. E, sobretudo, admitindo que não sabemos e que somos ignorantes daquilo que queremos saber. Já que nossos sentidos não nos trazem as respostas que buscamos sobre o sentido da vida, temos que buscar esse sentido nas ideias que temos. Mas, o que significa uma ideia? As ideias e as coisas. As ideias estão em nós quando pensamos. Quando alguém nos diz que teve uma ideia, é porque esteve pensando. O pensamento navega pelo mundo das ideias, esse mundo que paira fora do tempo curto de nossas vidas e do espaço limitado do lugar em que vivemos. O pensamento tem essa magia de conter ideias. As ideias são algo que ninguém vê. A filosofia é uma eterna fonte de ideias. E quando temos ideias, quando estamos pensando, estamos ingressando no mundo da filosofia. Um filósofo que falou muito sobre as ideias foi Platão. Para ele, a nossa mente tem o poder de alcançar o mundo das ideias, que é um mundo que se projeta sobre as coisas do mundo físico, esse mundo que vemos com os nossos olhos. Para Platão, vemos as ideias com os olhos da mente, da razão, graças a um poder de intuir aquilo que os nossos sentidos não mostram. Para Platão, não se pode confundir o cérebro e a mente. O cérebro é uma parte do corpo que é o centro dos nossos sentidos. A mente é a fonte de onde nascem os nossos pensamentos, as nossas ideias. As ideias não podem ser vistas com os olhos do corpo, mas podem ser vistas com os olhos da mente. Para Platão, a filosofia nasce da capacidade de nossa mente para ingressarmos no mundo das ideias. Para ele, as ideias correspondem às essências das coisas. São essências que a mente percebe no lado invisível das coisas. Seria o mesmo que dizer que as coisas existem porque somos capazes de conhecermos as ideias que dão origem às coisas. Com Platão, descobrimos que as ideias só existem em nós como algo que os nossos sentidos não colhem. Dizia ele que quando tocamos a superfície das coisas, quando ouvimos um som ou quando enxergamos algo ao nosso redor, estamos tendo sensações de algo que nos vem pelo tato, que passa pelo ouvido e que ingressa pelo olhar. Diz então Platão que, se dependêssemos somente de nossos sentidos, jamais chegaríamos a conhecer qualquer coisa. Os nossos 5 sentidos, para Platão, não bastam para alcançar nossas metas que visam saber muito mais do que apenas aquilo que as aparências nos mostram. Acreditar só no que vemos pode nos levar a pensar que as sombras são tão verdadeiras quanto a luz que as faz existirem. Diz Platão que os nossos olhos só enxergam as sombras porque ficam cegos diante da luz. Só a mente nos faz entender que a luz é o que nos permite enxergar, sem termos que olhar para a luz. A filosofia de Platão nos mostrou que as ideias são a fonte que nos permite conhecer as coisas que existem no mundo. Dizia Platão que as ideias são as essências das coisas que já estão em nossa mente, quando vemos as coisas.
Só vemos porque a ideia daquilo que vemos já estava em nossa mente. Essas essências existem por si, são eternas. As coisas, para Platão, são cópias destas essências. Estas essências são as ideias. As coisas físicas parecem com as ideias, mas as ideias não são as coisas, são essências. São essências eternas. Depois de Platão, Aristóteles, seu discípulo, veio mostrar que as ideias não bastam para conhecermos as coisas. Diz ele que não podemos dispensar os sentidos. As ideias são, para Aristóteles, a forma pela qual vemos as coisas. Sem os sentidos, não chegamos às formas, porque nossos sentidos nos levam ao lado material das coisas. Dizia Aristóteles que para conhecermos são necessárias 4 causas: as formas ou essências, a matéria, a finalidade e a causa determinante. Por exemplo, para conhecer uma obra de arte, precisamos saber quem a fez, qual a finalidade ou o sentido que o autor pretendeu alcançar, a ideia que colocou na obra e o material de que se utilizou. Essas questões estão na origem da filosofia e permanecem até hoje. Estas questões estão na origem da filosofia. São questões relacionadas à causa pela qual nós conhecemos as coisas. Estas questões estão na origem da filosofia e permanecem até hoje. Até hoje, os filósofos continuam indagando a respeito do modo pelo qual as ideias que temos das coisas chegam até nós. Para uns, na tradição de Aristóteles, através dos sentidos. É através dos sentidos que descobrimos as causas das coisas. Para outros, na tradição de Platão, há ideias que não chegam a nós através dos sentidos, porque já estão em nossa mente. Para uns, precisamos confiar em nossos sentidos, e para outros, nossos sentidos não bastam para conhecermos tudo que queremos saber. Nestas perguntas está implícita uma diferença entre conhecer e saber. Para conhecer as coisas, precisamos dos nossos sentidos, mas, para saber, precisamos refletir sobre o que não conhecemos. A filosofia foi a origem da ciência. Foi a fonte de onde a ciência nasceu. A ciência tem origem nesta grande aspiração humana que é o desejo de conhecer. A filosofia, no entanto, consiste em querer saber o sentido daquilo que a ciência descobre. A ciência também nasce das perguntas que os cientistas fazem a respeito daquilo que aparenta ser a verdade. Tanto a filosofia como a ciência nascem dessa nossa curiosidade insaciável e desse infinito desejo de conhecer que há em todo ser humano. Este desejo de conhecer é o que alimenta a ciência e é também o que está na base de nosso impulso filosófico. Nascem, portanto, de nossa capacidade de pensar e podemos até dizer que a filosofia nasceu científica, do mesmo modo que a ciência tem uma origem filosófica.